Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de História. Hoje nós iremos dar continuidade ao trabalho que a gente começou na semana passada falando a respeito do sistema feudal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade feudal, entender como se formava a sociedade naquele período, a sociedade naquela época. Prosseguindo, vamos lá, meu amigo e companheiro Rubens, a gente está observando aqui imagens que compõem, que formam a sociedade naquele período. Se vocês observarem direitinho, vão começar a identificar cada um membro, cada um personagem desse período. Aqui, pelo que a gente pode observar, seria o quê? Um membro da igreja, exatamente. Então, a igreja, o clero, era uma das partes ali, um dos representantes da sociedade. Nós tínhamos outros representantes da sociedade, que era representante da nobreza, que a gente pode observar aqui, nobres, e também os camponeses. Então essa era a divisão social naquele período, ok? Prosseguindo, que a gente vai entender bem direitinho o que eu quero dizer. As características da sociedade feudal. A sociedade feudal, ela tinha essas características aqui, era hierarquizada. Então a sociedade era dividida em hierarquias, ou seja, um abaixo do outro, isso é uma hierarquia. As classes sociais eram bem definidas também, era estamental, cada pessoa assumia um papel muito bem definido ali na sociedade feudal. Ela vai ser dividida em 3 estamentos e cada um desses estamentos terá uma responsabilidade, uma obrigação, um papel a assumir ali na sociedade feudal. Recebeu total apoio da igreja, essa formação, essa composição da sociedade feudal, ela vai ter o apoio da Igreja Católica naquele período. Lembrando que a Igreja Católica, naquele período, era a única e maior instituição naquele momento, certo? Por quê? Porque ela era uma herança do Império Romano. Então, ela, uma herança do Império Romano, se tornou a religião oficial do Império Romano e depois ela vai se confirmar, se consagrar como a única instituição poderosa naquele momento, e tudo que se tratava naquele momento tinha o dedo, tinha autorização, tinha a confirmação ali da Igreja Católica. Então ela tinha muito poder e até hoje a gente observa que ela tem uma certa influência. Então naquele período ela tinha muito poder, tanto político, econômico, intelectual, cultural e tudo mais. A posição e o status social, ou seja, a posição social do indivíduo, de uma pessoa, era determinada pelo nascimento e pela posse. Então, o que definia, nesse momento, nessa sociedade feudal, era em que estamento eu nasci, em que hierarquia eu estou colocado. Ela estava dividida em algumas hierarquias, a gente vai ver daqui um pouquinho, vou deixar para a gente falar daqui um pouquinho. Então, a posição, o status, a posição social se dava pelo nascimento e pelo que ela tinha para oferecer para a sociedade. Grande diferença de renda, existia uma grande diferença de renda entre senhores feudais e nobres, a gente pode observar aqui também, a gente vai identificar daqui um pouquinho, E que eram as classes mais favorecidas, que tinham mais dinheiro, que tinham mais posse, eram as classes ricas, e servos, que eram as classes mais pobres, menos favorecidas, que tinham menos recursos, praticamente não tinha recurso nenhum. A sociedade era marcada por uma forte desigualdade social. Existiam ricos e pobres, aqueles que tinham muito poder, bens, terras e tudo mais na sua mão, e aqueles que não tinham praticamente nada. E aí a gente observa novamente a definição dessas 3 classes sociais, desses 3 estamentos, que é membros da igreja, o clero, tem aqui um nobre, que é o rei, membros da igreja, que naquela época a gente vai entender como clero. Essa palavrinha que a gente vai usar na sociedade feudal, que é chamada de clero, é igual à igreja. O clero a gente tem que entender que é igual à igreja. E aí nós temos os nobres, aí nós temos cavaleiros, nós temos senhores feudais e tudo mais, e os camponeses, aqueles que trabalhavam na terra, aqueles que deviam obrigações justamente aos senhores feudais. Beleza? Prosseguindo, para a gente entender melhor aí o assunto. E aqui a gente tem a divisão, As classes sociais hierarquizadas, ou seja, uma abaixo da outra, cada uma devendo ali, tendo as suas obrigações,
é dividida em estamentos, ou seja, o seu papel, a sua posição social era bem definida de acordo com a classe que ela estava dentro. Eu, você, qualquer outra pessoa que estava pertencia a cada classe, ela tinha a obrigação bem definida. E a gente vai entender daqui um pouquinho, né? Aliás, a gente vai entender aqui agora porque a gente já tem a definição aqui. Então, a sociedade feudal era hierarquizada dessa forma, com esses representantes aqui. E aí o clero, o que era o clero? O clero era justamente a igreja. E qualquer igreja eu estou falando? Não, eu estou falando da igreja católica naquele período, né? Igreja católica, onde nós tínhamos padres, bispos, monges, abades e papa. E o papa, né, a principal representação, a maior representação aí da igreja católica até os dias de hoje. Cuidava da vida espiritual. Olha só, o estamento, o papel definido pela igreja era isso aí, cuidar da vida espiritual. Ela tinha essa obrigação. Os que rezavam exerciam influência política. Contudo, elas podiam exercer influência política, moral, psicológica na sociedade. Inclusive, muitos reis naquele período, que vão começar a surgir reis, como por exemplo um rei bastante interessante que a gente vai estudar depois, que é Carlos Magno. Ele vai ser oficializado, coroado justamente pela igreja. A igreja que vai coroá-lo, confirmá-lo, autorizá-lo, ele, abençoá-lo ele como rei. Beleza? A outra classe, que tinha um papel bem definido, era justamente a nobreza, eram os guerreiros. Enquanto esses oravam, a igreja orava, esses aqui guerreavam. Eles tinham a obrigação de proteger, de defender tanto o primeiro quanto a segunda classe, na segunda ordem social aí que a gente pode observar. Senhores, eram quem eles eram? Senhores feudais, cavaleiros, guerreiros, garantiam a proteção da sociedade como uma forma geral, utilizando-se de recursos militares. Então eles se armavam e aí eram responsáveis pela defesa tanto da igreja quanto dos servos e camponeses. E por fim, a última classe social que a gente observa nesse período, né, que é o período que vai do século V até o século XV, que é a chamada Idade Média. Nesse sistema que a gente entendeu como feudalismo, nós temos quem? Os camponeses, ou também chamados de servos, né? Estavam presos às terras dos senhores feudais. Lembrando que não existia apenas um único senhor feudal naquele período, como a gente viu na aula passada. Existiam vários senhores feudais. Existiam vários feudos, várias extensões de terra, e cada extensão de terra tinha o senhor feudal com as suas leis próprias, né? Com o seu sistema jurídico próprio, o seu exército próprio e tudo mais. Ok? Através de obrigações em forma de prestação de serviços e de pagamento de impostos, era o que prendia essa situação aí, o serviço, a ligação, a fidelidade, o comitatus, né, aquela relação germânica de fidelidade que eu vou ter com o senhor feudal, que vai me ligar, vai me prender a ele, vai me prender à terra. E os impostos que eu tinha que pagar justamente ao senhor feudal. Beleza? Deu para pegar essa ideia? Vamos lá, porque tem aí a hierarquia dentro da hierarquia. Ou seja, dentro da igreja, né, dentro de cada classe social, nós tínhamos outras classes sociais. Por exemplo, nós tínhamos o alto clero e o baixo clero. O alto clero era o papa, o bispo, o arcebispo e tudo mais. E os padres, abades, monges, pertenciam ao quê? Ao baixo clero. Então tinha aquela classe, dentro da hierarquia da igreja, tinha aquelas condições mais privilegiadas, mais favorecidas, e aquelas menos privilegiadas, menos favorecidas. Só para a gente ter uma ideia. Naquele período, na Idade Média, no período feudal, no sistema feudal, um nobre, né, um senhor feudal, ele poderia ter vários filhos. Só que apenas o filho mais velho, o primogênito dele, ia herdar, e do sexo masculino, e herdar todas as suas terras, após a sua morte. Os outros filhos ou iriam para a igreja, se tornar membros da igreja, e membros do alto clero, cardeais, bispos e arcebispos, ou iriam passar necessidade, depender aí da ajuda do seu irmão que era dono do feudo. Então, tinha toda essa situação aí nessa sociedade feudal. Então, deu para a gente observar, nós temos o Papa, os cardeais, bispos, arcebispos, padres e diáconos, abades, monges, são membros aí tanto do alto clero quanto do baixo clero, ok? Ali a gente tem a representação aí da igreja, a igreja está abençoando, provavelmente é um nobre, a gente observa ali pela
a estrutura, né, o chapeuzinho que eles estão usando ali, provavelmente é os membros da igreja, abençoando o nobre. Você perceba-se que ele não tem, ou um nobre, um membro da igreja também está sendo abençoado ali naquele momento. Então ela servia para oficializar, a igreja oficializava ali toda uma estrutura, né, confirmava ali quem era nobre, quem era bispo, quem era padre, aquela coisa. E o papel dela era orar. Eram os oratores. Qual era o papel dessa classe? Apenas orar, cuidar da vida espiritual de toda a sociedade. Hierarquia da Igreja Católica, os que rezavam, os oratores. Beleza? Prosseguindo, nosso próximo slide, a gente vai entender aqui a hierarquia da nobreza, né? Os que lutavam. Inclusive até agora a gente começa a entender os pelatores. Não tem aquele evento, né, chamado Bellator, aquele evento de luta, né, que a gente vê semelhante ao MMA, aquela coisa toda, e aí fica mais fácil da gente entender o que é a palavra Bellator, né, que tem aquele evento semelhante. Bellatores significam aqueles que lutam, ok? E aí dentro dessa sociedade estão os nobres. Os nobres nós temos os reis, os senhores feudais, os cavaleiros, né, soldados, escudeiros, soldados, escudeiros de toda a forma que nós temos, né? Então nós temos a divisão dos nobres dentro aí da classe nobre. Reis, senhores feudais, cavaleiros e soldados ali que vinham das classes nobres. E ali estamos batalhas, eles guerreavam, eles brigavam entre si. Nós tínhamos aí nesse momento, a história da humanidade tinha nesse momento, história de guerras e conflitos de nobres e nobres, nobres entre nobres, né? Tinham nobres vilões, digamos assim, que atacavam outros castelos, outros senhores feudais, queriam impor o seu domínio, e tinham nobres que defendiam todo aquele grupo social ali daquele determinado feudo. E a igreja servia como também intermediária, né, juiz, apaziguar toda aquela situação em um momento de muita luta armada. Ela servia para poder acalmar os nervos, como se diz a história. Prosseguindo, essa é a segunda classe, né? E por fim nós temos aí a terceira classe, né? A terceira hierarquia da sociedade feudal, aí os membros que compunham aí a base da sociedade feudal. É onde nós tínhamos a maior quantidade de população na sociedade, de pessoas ali na sociedade feudal, era justamente os laboratores, os camponeses, os servos, aqueles que trabalhavam, aqueles que estavam presos à terra, aqueles que deviam fidelidade ao senhor feudal, né? E a gente observa aqui alguns servos aí trabalhando. Isso aqui é uma propriedade do senhor feudal, um castelo do senhor feudal, e provavelmente ele deve estar trabalhando aqui. Se não for na terra dele, é na terra do senhor feudal, para poder cumprir as suas obrigações. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar a ideia? Ficamos por aqui e vamos corrigir o exercício que nós deixamos na semana passada. Vamos lá. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Manso servil eram terras que os servos usavam para tirar o sustento da família e pagar as taxas e impostos ao senhor feudal. Verdadeiro, exatamente. Essas terras não pertenciam ao servo, mas eram delas que o servo trabalhava, tirava o sustento da família e pagava os impostos para o senhor feudal. Ok? A talha era um imposto cobrado por cada pessoa da família. Não, esse imposto cobrado por cada pessoa da família era a captação, né, que era imposto por pessoa. Então não é esse aqui é falso. A próxima questão: o senhor feudal era o camponês que cuidava da terra e o servo era o proprietário de terras. Também é falso, pessoal. Na realidade, a gente trocou aqui. Na realidade, o senhor feudal não era o camponês, ele era o dono do feudo, ele era o proprietário do feudo, né? Quem cuidava da terra era o servo. Então o servo trabalhava, cuidava da terra, mas o dono do feudo era justamente o senhor feudal. Ok? Próxima questão: os feudos eram grandes extensões de terra divididos em manso senhorial, manso servil e manso comunal. Verdadeiro, era exatamente isso que era a composição do feudo. Ok? Próxima questão: o feudalismo foi um sistema político, econômico, cultural e social que surgiu na Idade Média durante o século
V ao século XV, verdadeiro. É a resposta que eu mais gosto de utilizar é justamente essa, porque ele era um sistema que envolvia tanto a política descentralizada, a economia ligada à terra, né? A cultura ali era ligada justamente a esse processo, esse trabalho, e uma sociedade hierarquizada, né? Em clero, nobreza e servos, ok? Prosseguindo, fica essa mensagem aqui para a gente de Friedrich Nietzsche, ok? Vocês vão entender quem é Friedrich Nietzsche no futuro próximo aí. O inimigo mais perigoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo, beleza? Fica nossos referenciais, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!